A ira da sociedade contra o Supremo Tribunal Federal está tomando contornos gigantescos. Caso os ministros acabem com a prisão de réus condenados em segunda instância, a reação popular é imprevisível. Chega-se a um ponto na vida em que começamos a entender o sentido da existência. Nós, brasileiros patriotas, no momento, espumamos de indignação. Não sei se as manifestações convocadas para protestar contra o urubuzário terão massiva concorrência. O povo já está de saco cheio e prefere terceirizar as providências necessárias para a Dona Onça. Em ato falho, um dos deuses togados disse defender a corrupção. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda ou é a favor ou é corrupto. Não se muda o presente estado de coisas com belas palavras. Melhor será que a ira popular se encarregue de punir os pecadores. Preservaremos, no mínimo, nossa consciência tranquila. Se os que têm armas se omitirem, estaremos no mato sem cachorro e sem onça. Soltar Lula para homenagear a Constituição Federal. Parece piada de mau gosto, mas é o que deu a entender um ministro do STF. Em entrevista concedida para a jornalista Andréa Sade da Globo News, o ministro Marco Aurélio deixou subentendido que Lula poderá ser solto em questão de semanas. E não é só o Lula. Uma nova votação sobre o tema prisão após condenação em segunda instância está marcada para o próximo dia 10 de abril. O ministro sugeriu um novo placar de 6-5, onde a maioria dos togados fecharia a questão e ficaria determinado que não cabe a execução da sentença após a decisão em segunda instância. Creio que, se confirmar a previsão de que o ministro Gilmar Mendes hoje adota o entendimento segundo ao qual não pode haver a execução provisória assodada da pena, nós reverteremos aquele score apertado de 6-5. A maioria vai se formar no sentido, sob a minha ótica, de homenagear a Constituição Federal, declarou o ministro. Questionado se ele não teme a repercussão da decisão, o ministro afirmou: "Não posso temer, porque se eu não tiver couraça para decidir segundo o meu convencimento sobre a matéria, nós estaremos muito mal." Estima-se que uma decisão desastrosa como essa, por parte do STF, poderá beneficiar aproximadamente 170 mil detentos, número que representa 1/4 da população carcerária atual, estimada em 706 mil presos. Todos se lembram da tentativa deste mesmo ministro de conceder uma liminar antes do Natal do ano passado, minutos antes do recesso do STF, nesse mesmo sentido. Mas uma reunião do alto comando do Exército, composto por 15 generais 4 estrelas e mais o comandante-geral da instituição, parece ter pressionado o ministro Dias Toffoli, que cancelou a manobra. O Exército já discutiu os possíveis cenários que poderão ser deflagrados com uma decisão absurda e inconsequente como essa. Haveria um caos de proporções inimagináveis pelo país. Antes das eleições presidenciais, vários generais já haviam declarado sua posição com relação ao assunto. Um deles chegou a dizer a seguinte frase: "Se soltarem o Lula, nós teremos que agir." Todos atentos. No próximo dia 7, manifestações ocorrerão por todo o Brasil contra as aberrações cometidas por alguns ministros da Suprema Corte. É fundamental que a população pressione e fique atenta ao próximo dia 10. Se o Supremo decidir apunhalar a população de bem do país, soltando Lula e milhares de criminosos, ninguém sabe o que poderá acontecer. Falando em ministros do Supremo, Jorge Cajuru voltou a se manifestar nas redes sociais sobre o embate com o todo-poderoso Gilmar Mendes. O senador mandou emoldurar a ação que o ministro do STF moveu contra ele. A moldura foi colocada na parede de seu gabinete. Cajuru alega que a obra de arte é um atestado de idoneidade. Então aqui está a íntegra do pedido dele, da minha cabeça. Nos bastidores fala que vai me colocar na cadeia e eu vou guardar para sempre como atestado de idoneidade, ser processado e de repente até ser condenado pelo Gilmar Mendes. Em tom de desafio, Cajuru declarou que Mendes pediu sua cabeça e quer colocá-lo na cadeia pelas críticas ao magistrado. O senador disse: "Vamos ver, ministro Gilmar Mendes." O ministro nefasto Gilmar Mendes pediu a minha cabeça, pediu providências cabíveis contra mim.
Nos bastidores, ele fala que vai me colocar na cadeia. Vamos ver, ministro Gilmar Mendes. Para encerrar o vídeo, Cajuru anunciou que está juntando assinaturas para que o pedido de impeachment de Gilmar Mendes, protocolado pelo jurista Modesto Carvalhosa, possa obter andamento no Senado. Eu estou colhendo assinaturas para o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. E vamos tentar chegar às 27 assinaturas necessárias, já tenho 19, para que se abra o impeachment de Gilmar Mendes, baseando no pedido feito pelo jurista Modesto Carvalhosa, com mais de 40 fundamentos, 40 motivos e dezenas deles inquestionáveis. O general Paulo Chagas descreveu o atual momento da Suprema Corte. Nunca na história deste país, o Supremo Tribunal Federal teve tanto protagonismo na política nacional. É um fenômeno que chamo de politização do judiciário. O general continuou: não é sem razão, nem tampouco sozinho, que o jornalista José Neumann e Pinto afirmou ao ministro Marco Aurélio Mello que não confia na nossa Suprema Corte. Eu também não confio. Os ministros do STF devem ser os principais alvos do inquérito mandado instaurar por Dias Toffoli. Eles são os grandes responsáveis pelas agressões e pela desmoralização das instituições republicanas. E finalizou: a incompetência, a arrogância, a irresponsabilidade e o desrespeito dos atuais ministros do STF para com a lógica da justiça são as melhores provas do seu comprometimento ideológico e ou moral com a canalha presa ou a ser presa por corrupção.